Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, está mudando completamente os serviços públicos no Brasil, a organização dos dados do governo. Pode parecer uma coisa meio técnica, mas é uma verdadeira revolução silenciosa com impacto gigantesco no nosso dia a dia. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, nossa, com certeza todo mundo já se fez, né? Quantas vezes a gente não teve que apresentar a mesma certidão, o mesmo comprovante para órgãos diferentes que são, no fim das contas, do mesmo governo? É uma daquelas coisas que frustra bastante. Pois é, a solução para esse problema tem nome e sobrenome: governança de dados. E não é só um termo técnico, viu? Na prática, significa criar regras e processos para garantir que a informação certa chegue no lugar certo, na hora certa. É basicamente a peça-chave para a gente ter um governo muito mais inteligente e eficiente. Então, o nosso roteiro hoje é esse aqui. Primeiro, a gente vai entender o que é essa tal de governança. Depois, quem são as pessoas por trás disso tudo, como ela conecta o governo, o papel dela na inteligência artificial e, por fim, a visão de futuro que tudo isso abre para a gente. Ok, vamos lá. Para construir qualquer coisa que seja sólida, a gente precisa de uma base forte, certo? No mundo digital do governo, essa base é exatamente a governança de dados. E olha, isso não é uma ideia solta não. É um pilar da estratégia oficial do governo federal. Como a própria cartilha do governo mostra, essa estrutura que sustenta toda a transformação digital que a gente tanto ouve falar. O ponto central aqui é uma mudança de mentalidade. O governo passa a tratar seus dados não como, sei lá, uma papelada digital, mas como um ativo estratégico. Pensa assim, é como uma empresa que usa dados de vendas para decidir onde abrir uma nova loja. Só que aqui, o governo usa dados de saúde para decidir onde construir um hospital, por exemplo. É usar a informação para que os serviços cheguem onde são mais necessários. E os resultados práticos disso são enormes. A gente está falando em acelerar a transformação digital, reduzir custos, simplificar a vida de todo mundo e, claro, acabar com aquela história de ter que fornecer a mesma informação várias vezes. Só que isso não é mágica, né? Os órgãos precisam evoluir. Eles passam por uma avaliação de maturidade para entenderem onde estão e para onde precisam ir para que esses benefícios todos virem realidade. Tá bom, mas quem é que garante que tudo isso aconteça na prática? Afinal, dados não se organizam sozinhos. É preciso ter gente com missões muito claras. E é por isso que, dentro da administração pública, foram criados papéis específicos, os chamados agentes de governança. Isso é fundamental, porque sem um dono claro para cada tipo de informação, os dados podem ficar desatualizados, inconsistentes e aí todo o esforço vai por água abaixo. Essa estrutura foi pensada para cobrir todas as frentes, sabe? Tem o executivo de dados, que lidera a estratégia. Os curadores, que são os especialistas que cuidam da qualidade da informação, catalogando tudo direitinho, como se fosse um grande inventário. Tem a instância estratégica, que é quem resolve os pepinos e supervisiona tudo. E, claro, o gestor de TI, que garante a tecnologia e a segurança. É um time completo para zelar por esse tesouro que são os dados. Beleza. Com os dados organizados e com responsáveis definidos, o próximo passo é fazer as diferentes partes do governo finalmente conversarem entre si. E a palavra-chave para isso é interoperabilidade. Basicamente, é a tecnologia que permite que o sistema da Receita Federal, por exemplo, consiga consultar uma informação no sistema do INSS de forma segura, automática, sem que ninguém precise levar um papel de um lado para o outro. É a cola que une o governo por dentro. E a grande engrenagem que faz essa conexão acontecer se chama conecta.gov.br. Pensa nela como se fosse uma tomada universal. Cada órgão do governo se pluga nessa plataforma e, a partir daí, consegue trocar informações de um jeito seguro e padronizado, consultando o Catálogo Nacional de Dados para saber o que cada um tem disponível. E o mais importante, isso é lei. A Lei de Governo Digital deixa bem claro que o objetivo é esse mesmo: eliminar exigências desnecessárias. É a aplicação do princípio once only, ou seja, uma única vez. Se o governo já tem uma informação, ele não deveria, em tese, pedi-la de novo. E para garantir que todo mundo use a mesma informação, a correta, existem os registros de referência. Eles são como os dados mestres do governo. O melhor exemplo é o Cadastro Base do Cidadão, que unifica dados como CPF e nome. Assim, quando qualquer órgão precisa dessa informação, ele consulta essa fonte oficial. Isso evita, por exemplo, que um nome esteja escrito de um jeito na Receita e de outro no Detran. Agora sim, com essa base de dados sólida, conectada, o Brasil está pronto para dar o próximo grande passo: usar a inteligência artificial para inovar de verdade.
A estratégia brasileira de inteligência artificial simplesmente não seria viável sem uma boa governança de dados por trás. É aquela história. A qualidade de qualquer solução de IA depende diretamente da qualidade dos dados que alimentam. É o alicerce que permite construir um governo que seja de fato inteligente. E os objetivos são bem ambiciosos. Com IA, dá para analisar padrões de trânsito e otimizar rotas de ônibus, ou até prever surtos de doenças para alocar recursos médicos com mais agilidade. E já tem até um arcabouço legal sendo discutido, como o Projeto de Lei 2338 de 2023, para dar mais segurança jurídica a esses avanços. E aqui entra um ponto super importante, a governança de IA. Não basta só usar a tecnologia, né? É preciso garantir que os algoritmos sejam justos, transparentes, sem vieses. O Núcleo de Inteligência Artificial do Governo Federal existe justamente para supervisionar isso, para que a confiança da sociedade seja a base de tudo. E tudo isso, governança de dados, interoperabilidade, IA, tudo isso nos leva a uma visão de futuro que é, sinceramente, muito poderosa. A gente chega na ideia de um governo agêntico. O nome é diferente, mas a ideia é simples. A meta é ir além de um governo que só responde quando a gente procura. A visão é ter um governo que, usando dados de forma inteligente, consegue se antecipar às necessidades da população. Imagina só, a pessoa receber um aviso de que um benefício ao qual ela tem direito já está disponível, sem nem precisar pedir. Ou o governo identificar que uma escola precisa de reforço antes mesmo que as notas dos alunos caiam. Esse é o poder de um serviço público que age de forma proativa e personalizada. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Com toda essa tecnologia e com os dados organizados, a grande promessa é ter um governo que trabalha ali nos bastidores de forma quase invisível, só para facilitar a vida das pessoas. Se isso já fosse realidade hoje, agora, qual seria a primeira necessidade que o governo deveria resolver sem nem precisar que a gente pedisse? É uma boa pergunta para se pensar, não é?